olha aqui o paciente, olha como é que está a postura dele, olha a sobrecarga que está lá no ponto de dor. Vamos normalizar esse sistema e vamos ver a relação que tem com essa dor? E aí, numa coisa de 10, 15 minutos, o paciente, nossa, aliviou. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. E é com muito prazer que eu abro novamente a porta do consultório para mais um fisioterapeuta. Nós estávamos conversando aqui o quanto a visão da fisioterapia mudou para mim quando eu tive um derrame pleural e graças a uma fisioterapeuta eu pude me recuperar. Então ali eu entendi que, poxa, então fisioterapia não é só a questão, né, do exercício. E aí, com os profissionais que nós estamos recebendo aqui no consultório aberto, eu pude perceber mais ainda. E hoje, para além da fisioterapia, tem também psicoterapia junto. O Kleber Caiado, fisioterapeuta em Brasília, que não era de Brasília, veio importado, né? Isso. Aceitou estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado. Carol, muito obrigado. Você falando aí que conheceu a fisioterapia, eu também conheci a fisioterapia a partir de ser paciente. Meu sonho nunca foi ser fisioterapeuta, sempre foi ser jogador de futebol, lá de Uberaba, Minas Gerais. E eu consegui, aos 14 anos eu me profissionalizei, mas aos 16 anos eu tive uma lesão no joelho. E aí foi quando a primeira vez eu ouvi falar, fisioterapia é a profissão do futuro. E aí eu me apaixonei pela fisioterapia, por aquele processo que eu vivenciei ali. Então eu entrei na fisioterapia em 1999, me formei em 2003. Em 2004 eu cheguei em Brasília. Estamos aqui até hoje, graças a Deus. Então, a primeira pergunta você já respondeu, como é que foi essa escolha, entendido. Mas e aí, todas essas formações sequenciais, que são várias, gente, o currículo vai aqui, ó, na descrição, e inclusive como encontrá-lo, como encontrar a clínica, mas fala um pouquinho de todos esses cursos, o que linkou um ao outro, chegar num ponto de unir a isso também a psicoterapia. Conta pra gente. Eu realmente me descobri na fisioterapia ainda na época da faculdade, e eu fui monitor da fisioterapia aquática, eu gostei muito da área da ortopedia, e eu saí dali da faculdade em 2003 querendo trabalhar com essa área de ortopedia. Mas nem sempre a gente consegue no primeiro momento. Então eu cheguei em Brasília em 2004, trabalhei numa clínica de ortopedia durante 4 anos,
E eu lembro que, acho que foi meu primeiro paciente que eu fui fazer uma avaliação. Quando eu entrei no consultório para fazer a avaliação, eu estava muito nervoso, fiquei muito ansioso. E a sensação que eu tinha é que eu não sabia nada. Aí, depois da consulta, eu tinha certeza. Que eu não sabia. E eu sempre conto isso porque eu falava assim, meu Deus, e agora? Mas aí eu estava condicionado à fisioterapia daquilo que a gente tinha aprendido na faculdade, 10 sessões. Então, o que conforta o fisioterapeuta após uma avaliação? Não, você tem mais 10 dias para você acompanhar esse paciente. Então, já que começou assim, eu, ao longo desses anos, eu tive a oportunidade de fazer um curso de quiropraxia. E aí, já na clínica de ortopedia, eu manipulava alguns pacientes. E esses pacientes melhoravam. E alguns não terminavam as 10 sessões. Que para mim, enquanto fisioterapeuta, é bom ou ruim? Ruim. Excelente. Bom? Para mim, fisioterapeuta? Para eu, enquanto profissional, o resultado... ok. Era entende? mais assim. Agora, para a clínica, para o empresário, para o proprietário, era horrível. Entendi. Aí eu fui chamado a atenção. Kleber, seus pacientes não estão assinando todas as guias. As guias. E tal, e tal, e tal. E eu falei, não, peraí, ele está melhorando. Mas eu estudei para melhorar o paciente. Então, eu comecei a entrar em conflito. Por quê? Eu tinha feito quiropraxia, eu tinha iniciado o curso de Mackenzie, tinha feito o módulo de lombar e cervical. Aí eu, já dei um passo para trás da quiropraxia. Já não era todo paciente que eu manipulava. O Mackenzie me trouxe uma outra visão. Aí, legal. Aí depois eu fiz o RPG, Reeducação Postural Global. Já me deu outra visão. Então, além de fisioterapeuta, eu já tinha a quiropraxia, o Mackenzie e o RPG. Então, tinha uma postura, tinha uma mobilidade, e se tivesse um bloqueio, eu tinha uma manualidade em relação a uma técnica de manipulação. Entrei na acupuntura, também fiz 2 anos de acupuntura. Depois, nesse período, então, eu já atendia convênios melhores, porque convênios melhores pagam a sessão de RPG e também de acupuntura. E aí, nesses 4 anos que eu estudei essas especialidades, eu pedi para sair da clínica. Por quê? Porque meus pacientes agora já não melhoravam com 7, 8 sessões. Melhorava com 3, com 4. Então, eu acabei causando um problema para a clínica. Mas, em contrapartida, eu vi um leque se abrir. Quando eu terminei a faculdade, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a reabilitação dentro da piscina, né? Reabilitação aquática. E aí eu montei um projeto para uma academia, em 2006. E eu trabalhei nessa academia de 2006 até 2008. Então, de 2004 até 2008, eu fiquei nessa clínica em Taguatinga. Em 2008, eu fui para uma academia em Águas Claras, uma Aquas Fitness. E de lá eu fiquei até 2014. Então, eu atendia 2 dias na piscina, que era segunda, quarta e sexta, e terça e quinta. Eram 2 horários, né? Segunda, quarta e sexta, e terça e quinta. E o restante dos horários eu atendia pacientes na sala de musculação. E aí eu comecei a ver que eu poderia associar essas técnicas que eu tinha junto com o paciente. E aí eu fui fazer terapia neural, fui fazer Mulligan, Maitland. Dentro do método Mackenzie tem aperfeiçoamentos módulo A, B, C, que é lombar, cervical, membros, mobilidade, bom, enfim. E dentro do RPG também, eu também fiz um avançado cervical. Então, eu fui entendendo que cada vez que eu ia lá e me especializava sobre aquela ferramenta, eu não usava ela única e exclusiva, eu associava. Então, uma técnica de quiropraxia, depois de uma liberação miofascial, por exemplo, era facilitada. Mas com um paciente que estava muito rígido, com muito medo, com muita ansiedade, talvez depois de uma sessão de acupuntura, era facilitado. E eu comecei a pensar naquilo que eu poderia fazer para facilitar o processo do meu tratamento. E qual era o meu tratamento? 10 sessões lá na sala de musculação. Mas como eu posso facilitar isso? E aí, um belo dia, chega um paciente que tinha feito uma aplicação no glúteo e estava com uma bola de infecção. E eu liguei para uma médica, que era uma amiga, e ela me instruiu o que eu deveria fazer. E quando eu coloquei a agulha, vazou, né? E eu consegui drenar e depois mandei esse paciente para a médica, tomou os antibióticos, tudo mais e tal. E depois, no outro dia, ele chegou com muita fibrose, com muita aderência. E a fisioterapia, a gente trabalha com manualidade, com liberação miofascial, com massagem, com ventosa, com ultrassom, com laser, e nada dava certo. Até que um dia eu peguei uma agulha de acupuntura e coloquei em cima daquela fibrose. E a fibrose ela foi quebrando, foi liberando. E eu tinha um amigo, tenho até hoje, meu compadre, Dr. Vinícius, ortopedista.
E eu comecei a falar para ele assim, Vinícius, eu quero acompanhar algumas cirurgias. Então eu comecei a acompanhar a cirurgia de coluna, de joelho, de ombro. E aí eu fui várias vezes para os centros cirúrgicos. E eu lembro que uma vez eu entrei na maternidade e eu vi várias cesáreas. E eu pedia para o médico assim, você me mostra a aderência? Quando a paciente tiver a segunda, a terceira cesárea, para eu ver as camadas de profundidade dessa cesárea. E eu comecei a estudar a cadeia miofascial, comecei a estudar a liberação miofascial. E aí que eu desenvolvi a normalização do sistema musculoesquelético. Porque a base é da avaliação, mas nenhuma dessas técnicas são eficientes quando tem uma cicatriz aderida ou uma aderência. E aí foi a chave. Entende? Então, a normalização do sistema hoje, baseada numa avaliação de todas essas técnicas, ela foi desenvolvida para facilitar um processo. Mas por que elas não funcionam quando há uma cicatriz? Por exemplo, eu estou escrevendo um artigo que é liberação de cicatriz com paciente com mastectomia de câncer de mama. Tá, paciente com mastectomia de câncer de mama. Qual é o sintoma dela? 1. Limitação de movimento. 2. Alteração de sensibilidade. 3. Alteração de força. Certo? E 4. Emocional abatido. Né? Ou seja, não consegue fazer suas atividades de vida diária. Qual é o tratamento dessa fisioterapia? Para esta Para essa pessoa, paciente. psicoterapêutico, fisioterapia. Tá, mas o que vai fazer na fisioterapia? Exercício, alongamento, calor, gelo. Ou seja, mas e a cicatriz? Entende agora? Então, nestes pacientes, as quais a cicatriz realmente é relevante, que causa uma disfunção, eu consigo, com essa liberação da cicatriz, facilitar o processo. Claro que essa paciente tem indicação de fisioterapia, mas para que ela vai sofrer 30, 40 sessões se eu consigo resolver em uma sessão a mobilidade, a sensibilidade e facilitar o processo do fortalecimento? Porque todo esse problema pode ser proveniente apenas daquela cicatriz. Sim. Quando você fala isso, eu não sei se para você aí em casa, quem teve, né, situações aí com cicatrizes, consegue imaginar, mas talvez se eu não tivesse tido um apendicite grau 4 e fosse cortada do umbigo até, né, a linha ali da cesárea, eu não compreenderia, mas gente, como uma cicatriz, essa tal dessa aderência, dói sente? até hoje. Então, É pregado, né? Então, o que acontece? Essa dor e essa sensibilidade que você está sentindo tem os dias contados, porque agora você me conheceu. Amém! E sabe o que eu Entende? pensava, Kleber? Que eu precisaria, isso tudo, claro, né, de uma Aham. forma muito ignorante mesmo de não conhecimento. O que Aham. aconteceu? Eu estava na época muito magrinha, eu já tinha tido o Guilherme, meu filho tem 20 anos hoje. Aham. E não teve outro jeito, teve que cortar, né, a Aham. barriga. Só que a infecção voltou 7 dias depois. Sim. Teve que abrir de novo, não Uhum. tinha. E aí eu acho que aqueles pontos que a gente vai imaginar assim, né, ficaram aquelas pregas. Uhum. E aí, com o tempo passando, graças a Deus eu tenho essa cicatriz, estou aqui viva. Mas eu pensava, um dia, se eu engravidar de novo, vai esticar. E aí, quando esticar, pode ser que aquilo vai despregar, porque a gente sente que até hoje Por exemplo, você é já ali. sentiu dor lombar depois disso? Não é tão frequente. Aham. Eu tenho uma certa resistência à dor, Aham. né? É até um problema. E por isso que eu fui, o médico falou, por que você Entendi. Você chegou a suporta esse mais dor. nível? Mas você sente, por exemplo, as pernas às vezes cansado, um desconforto na panturrilha? Agora sim, agora Entendeu? sim. Mas eu Esse- estou dando esse crédito todo Aham. para o climatério. Então, pode estar relacionado a tudo isso aí. E O teste inicial que a gente faz para soltar cicatrizes cesáreas é apalpar a panturrilha. Porque há alteração da sensibilidade. Entendeu? sensacional. E é incrível, né? O quanto aqui também, em uma entrevista, eu acho que foi com a Maristela, ela também trabalha especificamente com cicatrizes. Uhum. Então, o que é essa grande situação? É porque o nosso corpo ele não foi feito para ser Cortado. Por exemplo, quando a gente vai pensar na acupuntura, onde estão os pontos de acupuntura? Nos meridianos. E os meridianos, ele passa por todo o nosso corpo. Quando tem uma cicatriz, esse meridiano ele é bloqueado. Ele não passa o quê? O fluxo sanguíneo ou o fluxo energético. O porquê que o paciente vai para um tratamento de acupuntura? Para equilibrar a energia. Concorda? Por que o paciente está desnutrido? Ele não precisa de um nutricionista, porque ele precisa de equilibrar seus nutrientes. O paciente está desidratado, ele precisa de sais minerais, líquido para se hidratar.
Então, um paciente que está com compensação, o que é compensação? Não é patologia, não é diagnóstico. Então, tem muitos pacientes que têm dor cervical, dor lombar, dor no quadril, dor no cotovelo, dor no ombro, dor no joelho. Por exemplo, Juliana, minha esposa. Como que eu conheci a Juliana? Nós corrimos junto num clube de corrida. Só que ela era do time feminino e eu era do time masculino e eu não a conhecia. E nós corremos uma corrida juntos em Brasília, que era a Volta do Lago, uma corrida super famosa, e 4 meses depois ela aparece no meu consultório, com dor no joelho. Não tinha dado nada, em exame nenhum. Raio-X, ressonância, tinha ido em ortopedista, tinha tomado remédio. E ela falou assim, e aí o professor falou, você vai no fisioterapeuta amigo meu? Não, eu não vou fazer fisioterapia não. Gelinho, choquinho, é muito engraçado ela falar, porque ela fala rápido. Né? Esse negócio de gelinho, choquinho não resolve não. Eu já fiz, não resolve. Você vai no Kleber. Quem que é Kleber? Você vai lá nele, pronto. O meu professor levou ela lá. E aí, quando eu fui fazer a avaliação dela, ela tinha muita aderência na cesárea. Mas por quê? Gestação do Pedro, gestação do Luiz Felipe, gestação do João e gestação das trigêmeas. 4 gestação, 4 cesáreas. Muita aderência. Quando eu soltei a cicatriz dela, zerou a dor na perna e no joelho. Então, assim, eu tenho vários casos de cicatriz, vários casos, sabe? O meu artigo, inclusive, que a gente está escrevendo e publicando, é sobre liberação de cicatriz. Hoje, realmente, a técnica da varredura, que é o agulhamento a seco, um pouco diferente do dry needling, né, e da acupuntura, é mais específico, baseado em quê? Na estrutura músculo-esquelética. Então, assim, eu gosto muito da definição que vem da osteopatia, que a estrutura governa a função. Então, quando a gente pensa num carro, o carro tem a função de nos levar, né, de um ponto a outro. Mas em que momento ele está puxando para o lado, em que momento você está escutando um barulho? Ou seja, o carro não precisa de alinhamento, balanceamento, uma revisão antes de uma viagem? Por que o nosso corpo não? Por que você não faz a revisão do seu corpo? Essa é a pergunta. Então, fisioterapia é o tratamento, é a terapia do físico. Fisioterapia, terapia do físico. Mas é só para lesão? Não. É reabilitação e prevenção. Ou seja, não precisa aguardar a dor. Todas as pessoas teriam que ter o acompanhamento de que eu tenho um médico da família, eu tenho um nutricionista da família, eu tenho um psicólogo da família, eu tenho um fisioterapeuta da família, eu tenho um treinador da família. Então, vamos pensar no melhor cenário. Eu preciso de ir no médico toda semana? Não, mas se eu precisar, eu tenho certeza que no seu WhatsApp você tem um contato de alguém que, se você precisar, um médico, todo mundo tem. Alguém para indicar. Ah, tô com dor no joelho, liga para fulano. Tô com dor de cabeça, liga para ciclano. Nossa. Né? E cada vez mais a medicina está se especializando. Existe ortopedista especialista em mão, o ortopedista especialista em ombro, o ortopedista especialista de joelho, o ortopedista especialista de coluna, de pé. E eles conversam em que momento? Ou seja, no momento que o paciente chega no consultório e ele vai passar pelo médico em busca de quê? De um diagnóstico. O que eu tenho? Eu sinto isso, isso, isso. O que eu tenho? Então o médico, ele dá o diagnóstico e direciona o paciente. Mas só que nós estamos em 2025. A medicina evoluiu. Existe agora clínico geral? Não, existe medicina integrativa, que nada mais é do que a medicina do clínico geral, que atendia todos, utilizando a multidisciplina. Então, se você tem na sua família um médico que você confia, se você tem uma alimentação adequada, se você faz um esporte, uma atividade física, se você tem um treinador que te orienta nessa atividade física, e você faz uma prevenção no fisioterapeuta, qualidade em cima, qualidade de vida lá em cima, expectativa de vida 100 anos. Baseado nisso, hoje nós conseguimos atender muitos idosos de 80, 85 anos, 90 anos, sabe? E essas pessoas que estão chegando aos 60, 65, que estão aposentando, o que eu falo para elas é isso. Tenha um médico, tenha um nutricionista, tenha um fisioterapeuta, tenha um treinador, tenha um psicólogo, sabe? Para trabalhar não criar uma expectativa. Porque a gente cria expectativa no nosso dia a dia, e a expectativa leva para onde? Para frustração. Para frustração. E falando nisso, não segui nada de sequência ainda aqui, tenho 2 perguntas que não estão aqui, mas que fazem todo sentido com o que você falou. Primeiro, tem tudo a ver aqui com o nosso programa, a questão da indicação.
E é justamente por isso, né? Porque a bio do Instagram, ela aceita tudo. Uhum. Aí você coloca que você é especialista, que você Sim. é tudo. E quando uma pessoa chega até você, ela está com dor, ela está vulnerável, dificilmente ela vai procurar, ela vai ver que tem mais seguidor ali, Uhum. e é por ali que caso ela não tenha. Então, aqui você tem essa possibilidade, inclusive é o que eu falo sempre, nas descrições, de buscar um profissional. Nós fazemos uma curadoria desse profissional e cuide de você. Esse é o primeiro sinal, né, que Uhum. não pode ser negligenciado. Buscar a É. indicação, né, conversar com esse profissional, perguntar, porque é de direito. E aí, voltando, que você associou aí um psicólogo, mas Uhum. você também se tornou psicoterapeuta. O que aconteceu que você fez essa união É. entre a físio e a psicoterapia? Só voltando um pouquinho disso que você falou em relação à indicação, nas minhas aulas, eu começo perguntando para os meus alunos assim, qual é o produto mais caro da internet? E aí? Os dígitos? O produto mais caro da internet hoje é a indicação. Sim. Porque eu posso ter um produto, eu posso ter esse telefone. Na minha mão, na sua mão, ele vai ter um valor. Mas se ele for uma peça única na mão de um Neymar, ele vai ter um outro valor. Sim. Se ele tiver uma assinatura de um outro famoso, ele vai ter outro valor. Então não é sobre produto, é sobre valor. Sim. E aí, o que eu entendi? Que as pessoas hoje estão muito carentes. Por exemplo, sem você pensar nada, você está entrando num shopping. Qual é a peça de roupa que você mais gosta? Todas, um monte, mas enfim, Tá. vamos para o Uma parte, sapato. sapato. Aí tudo bem. Você chega no shopping e você de repente está andando no shopping. E você entra numa loja que tem uma variedade de sapatos assim incríveis que você é apaixonada por aquela marca. Mas você fica ali quase uns 2 minutos esperando alguém te Ninguém fala atender com e você. você vai ali no mostruário e você pega um e você pega outro e você olha para o caixa e olha para frente e ninguém consegue te passar um valor, ninguém te atende e chega ao ponto de você desistir. E você pega e vai embora, Mesmo gostando. mesmo gostando. Mas tem uma outra situação que você passa numa outra loja e a pessoa já está lá na porta. Oi, boa tarde, você não quer conhecer os nossos produtos? Você vai ficar sem graça de sair dessa loja se você não levar aquele produto. E o que vai acontecer? Você vai falar bem daquele produto e você vai indicar aquele produto. E você não recebeu nada para aquilo. Mas você foi tão acolhida, você foi tão bem recebida, que você superou as suas expectativas, que você gostou da sua o quê? Experiência. Hoje, eu não tenho um trabalho de divulgação, de marketing. Hoje eu atendo na minha casa. Hoje eu tenho um instituto chamado Kleber Caiato, mas quando você chega lá na frente é um portão. Não tem nenhuma bandeira sinalizando lá. Hoje, 100% dos meus pacientes são indicação. Então, todos os pacientes que chegam lá, não chega lá procurando um osteopata, um fisioterapeuta, procurando um quiroprata, um acupunturista. Chega procurando o Kleber, porque a Carol conheceu, teve uma experiência e me indicou. Porque eu já tive uma experiência assim, assim, assado com a fisioterapia. Porque eu já tive uma experiência assim, assim, assado e não deu resultado. Então, eu consegui chegar nesse nível de resultado. Aí é uma pergunta que eu fazia, né, para mim mesmo quando eu fui entender essa questão da psicoterapia. O paciente ele precisava ser o quê? Acolhido. E quando eu fiz uma especialidade chamada microfisioterapia, eu passei a entender uma outra superfície de contato, uma outra informação, que era aquilo que o próprio corpo guardava. Então, eu e você temos registro desde a fase de intrauterina, do período de gestação. E depois continua essas informações sendo gravadas no pós-parto. E quando eu tiver essa informação na microfisioterapia, e eu comecei a fazer os contatos, eu comecei a fazer a leitura, e comecei a ver datas, e comecei a ver situações que precisavam ser resolvidas, eu falei assim, opa, peraí, essa mochila para mim vai ficar pesada. Então eu não avancei na microfisioterapia. O que eu fiz? Eu me associei a pessoas muito queridas, que eu amo de paixão, que fizeram a microfisioterapia e eu indico para elas. Mas eu falei, eu preciso de abrir essa porta. E se chegar um caso emocional, eu preciso de resolver. Mas eu não tenho estrutura para isso. Então eu vou passar pelo processo. Então eu fui para Salvador,
e eu fiz uma pós-graduação de 1 ano e 8 meses. Eu sou do TTS 5, da pós-graduação do Jordan Campus, em Salvador. É certificado pela Unibahia, e hoje eu sou certificado em psicoterapia. Então, a psicoterapia é um trabalho, um tratamento, né, que muitos psicólogos também se especializam nessa área. Mas qual foi o meu objetivo? Qual era a minha intenção? Era fazer para o meu paciente uma sessão de psicologia? Não. Mas era... Na hora que você abrisse algo, abre, soubesse fechar. Exatamente. Eu fecho e encaminho. Então, hoje, no meu consultório, eu tenho 2 psicólogos. Que legal. Eu tenho uma psicóloga incrível que atende mulheres tentantes. E eu tenho um outro psicólogo que atende, vamos dizer assim, o geral. Então, eu entendi exatamente essa parte. Então, na minha formação, quando eu me especializei e me formei em 2018, eu queria praticar muito. Então, veio o quê? A pandemia. Então, na pandemia, eu ainda era praticamente sozinho. E hoje eu tenho 2 secretárias, 2 psicólogos, um nutricionista, um estúdio de pilates, uma sala de musculação e mais 2 consultórios para os meus colaboradores e associados atenderem. Olha que Então, legal. sou eu e mais 7 atendendo. Sabe? Então, assim, a psicoterapia me trouxe uma possibilidade de um olhar diferente para o meu paciente. Sim, e eu vou validar esse seu ponto, porque eu nunca tinha ido a um osteopata ou quiroprata, e aí eu estava com muita dor, pescoço, É isso, sempre exato. essa questão do pescoço, e estica, e aí a questão é porque você não consegue distribuir a força, e aí você coloca tudo no pescoço, tanto que eu posso malhar, fazer exercício, normalmente a dor fica no pescoço. E aí eu estava fazendo um treinamento aqui, treinando são 11 personagens que tem aqui, e surgiu a oportunidade porque entrou um osteopata, e aí falaram, vai lá, e eu fui fazer. E incrível. Tá lá mexendo no pescoço, ele tocou em um ponto que o choro veio, assim, né? E aí eu entendi, compreendi lá do pai e mãe, porque também, né, sou do desenvolvimento, e fui embora. Eu vi que algo ali tinha mudado, mas ficou a lacuna. Se esse cara tivesse o preparo para na hora que abriu aquilo ali, Fechar. poxa, tinha sido Você me dá uma oportunidade de contar um caso, então? Sim. Não, tem vários aqui que você vai contar, mas já conte, já pô. Mas é muito parecido com isso. Sensacional. Chegou uma paciente lá, na verdade ela me conheceu numa live e falou assim, nossa, eu preciso de uma consulta com você, por favor, tal. E aí eu pedi logo para minha equipe entrar em contato com ela e a gente conseguiu agendar para aquela semana. Minha agenda hoje, por conta do instituto e por conta dos outros fisioterapeutas que atendem, hoje eu consegui ter assim, uma vaga com menos tempo. Eu já cheguei a ter agenda para 2 meses. Então ela estava com muita dor e ela chegou no consultório dizendo, eu vou processar o médico porque eu fui fazer uma cirurgia e ele foi tirar uma ponte safena e que não sei o quê. E falando. Eu virei para ela e falei assim, ó, eu não posso te ajudar. Aí ela, como não? A minha última esperança é você, eu já tomei medicamento, já fiz fisioterapia, já fui em vários médicos. E aquele dia na live, o que você falou fez muito sentido para mim. Aí eu falei assim, mas o que eu falei que fez sentido para você? Quando você olha o paciente como um todo, eu falei assim, você não parou de falar até agora do médico. E deixa eu te falar, eu só preciso que você sente aqui. E eu vou fazer algumas perguntas para você. Se fizer sentido, você vai sair daqui melhor. E eu perguntei para ela assim, falei assim, quando você estava saindo de casa, você saiu de casa para ir para o hospital para quê? Aí ela disse, para fazer uma cirurgia estética. Tá, e quando você chegou no hospital e fez os exames, o que o médico falou? Que eu corria risco de vida e precisava de fazer tirar Ponte de safena. fazer uma ponte de safena, né? E aí, porque eu corria muito risco de trombose, que já, né? Então, assim, já estava no ponto que era cirúrgico, então teria que fazer isso primeiro para depois fazer a outra cirurgia, que não poderia fazer as duas. Então, essa aqui era mais emergencial, que ele iria fazer logo. E ela ficou com uma dor na perna. Só que a ideia dela era processar o médico. Eu sabia que se eu soltasse aquela cicatriz, a probabilidade dela melhorar seria muito. Mas quando você me traz uma situação de que a pessoa abriu uma porta, por que não fechar? Sim. Na minha cabeça era o quê? Era soltar a cicatriz. 2 minutos. Mas o que eu pedi para ela fazer? Fechar os olhos e fazer todo o processo.
sair de casa, chegar no hospital, conversar com o médico. E quando ela estava deitada na maca, eu falei para ela assim, quer dizer que esse médico então salvou a sua vida, né? Aí ela, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu falei assim, então agora você vai falar em voz alta o nome do médico e vai dizer eu te perdoo. E nisso eu estava fazendo agulhamento na cicatriz. Ela levantou sem a dor. Conseguiu perdoar o médico. E ela cancelou o processo judicial. Então, é sobre oportunidade, sabe? A psicoterapia para mim, Presença. a psicoterapia para mim, ela veio trazer algo que eu sentia no meu espírito, sabe? Eu conversava com Deus, eu sentia a presença do Espírito Santo, eu sabia que muitos pacientes, muitas das vezes, eu precisava só de tocar. Para que o toque fosse um conforto, fosse um acolhimento. Mas muitos pacientes eu não posso tocar. Qual é o tipo de paciente que eu não posso tocar? Ou seja, não é que eu, Kleber, não posso, é que ninguém pode. Por quê? A paciente sofreu abuso. Sim. Desde a infância. Ela tem um problema com o toque. Como é que você vai colocar uma agulha? Se a pessoa tem problema com toque. Então precisa ressignificar isso. Então eu consegui, através desses estudos, dessa experiência, trazer isso. Então hoje é tremendo. As pacientes com mastectomia de câncer de mama, muitas delas têm problema com a maternidade. Eu não quero ser mãe. Eu tive uma mãe assim, assim, assada. Eu não quero amamentar. E isso está lá no subconsciente. E o que o corpo faz? Já que você não quer ser mãe, já que você não quer amamentar, eu vou dar um jeito para você não fazer isso. Sim. Então, muitos dos cânceres são o quê? Resolução de um problema. Sim, psicológico. Entendeu? E vou validar de novo agora, porque você falando, já vai ter que ficar marcado, vamos falar a segunda vinda dele, porque daqui a pouco tem outra entrevista e a gente não conseguiu falar Nem aqui sair das duas perguntas. primeiras perguntas. Mas nunca gostei de massagem. Se eu falar que a primeira vez, isso depois de 40 e tantos, essa questão da dor, de segurar, de tudo isso, então, nossa, eu nunca gostei esse negócio de massagem, nem relacionamento, nem nada, massagem nisso, naquilo, e eu sofri um espancamento aos 17 anos. Aí. Então foi muito ali, né? Foi muita. Então, quando a gente fez o laudo, tinham 27 hematomas. Você imagina o tanto que De foi retração, isso, né? Seguro e tudo. Tanto que agora que estou retomando aí esses cuidados e tanta coisa, eu descobri recente e eu me assustei porque eu quebrei o bloco, né? Os dentes estavam ali quebrando e tal, e eu com muita dor quando estava acordando, aí fui no dentista e falei, gente, eu tô tão velha que o cálcio acabou, que isso? Carol, nada disso. Nada disso. É o bruxismo e tal. Então, tem pessoas que realmente elas vão, de alguma forma, evitar qualquer dor para evitar esse toque. A aproximação, dependendo da conversa. E o profissional, ele realmente precisa estar presente, compreender, buscar uma compreensão, porque eu acho que pessoas que buscam estudos dessa forma, né, é porque vai chegando um ponto que você fala, eu não resolvo aqui. Se eu tivesse mais esse conhecimento, e eu não resolvo aqui. E é muito humano isso. E é como você falou, eu estudei para que eu consiga, naquele momento, usar aquela oportunidade e encaminhar a quem é de direito. Sensacional. E é realmente muito importante, porque isso é respeito pelo próximo. É pensar que eu gostaria que um profissional cuidasse do meu filho, assim como eu estou olhando o seu pai, a sua mãe. Sim. Né? Vai muito além. Vamos lá, deixa eu ver se eu me organizo aqui. Então, a gente já falou da questão da RPG, da osteopatia, da quiropraxia, da acupuntura. Como você conseguiu integrar, já veio. Qual o seu maior diferencial hoje como profissional? Eu acho que essa pergunta está bem respondida. Agora, como aliviar a dor em apenas... Nesse caso, eu sei que não é sempre, né? Uma sessão, mas o quanto, diante de toda essa expertise, da união dessas técnicas, e inclusive você desenvolveu cursos, né, para isso, para estar multiplicando isso, que é muito, né, é até pecado segurar todo esse conhecimento, porque é muito importante mesmo poder transmitir. Quanto hoje você conseguiu otimizar resultados com essa união, com essa coxa de retalhos toda aí que você fez? Eu deixei para lançar aqui a novidade.
do seu programa aqui, no podcast. Aqui é notícia de primeira mão. Eu estou reformulando o meu curso e ele vai ser dado agora também para médicos. Que legal. E a gente tem clínicas da dor, né? Sim. E agora nós vamos ter a clínica do alívio. Kleber, por que você consegue aliviar o paciente, tirar ou diminuir significativamente em apenas uma sessão? Os números não mentem. Eu atendo 10 pacientes por dia. 20 dias trabalhados são 200 pacientes por mês. O meu paciente, ele não vai segunda e volta quarta e sexta. Ele vai na segunda-feira, mas ele só volta daqui 30 ou 60 ou 90 dias. Durante muito tempo, durante muitos anos, eu já venho fazendo essa experiência. Mais ou menos em 2014, eu parei de atender a fisioterapia convencional, eu parei de atender a piscina, a hidroterapia, eu montei uma equipe e eu fiquei só no consultório. Então, quando a gente faz uma média de tempo de fisioterapia, são 22 anos de formado, eu fiz uma média atendendo 10 pacientes por dia, mas teve um período que eu atendia 10 pela manhã e 10 à noite, 10 à tarde, né? Mais 8, 9 por horário dentro da piscina. Então, assim, daria aí 30 pacientes por dia. Mas eu peguei um número 10. E nesses anos, dá mais de 52.600 atendimentos. Cara, é muito tempo. É muito tempo. Então, uma coisa que eu posso garantir para você é que Deus me deu um dom. Deus me deu um talento. E eu multipliquei isso. Então, hoje eu consigo olhar para um paciente e não para um diagnóstico. E o mais interessante é que, por exemplo, a semana passada eu me emocionei muito. Como há muito tempo eu não me emocionava nesse quesito. Eu atendi um senhor de 81 anos, veio do Rio de Janeiro. Ele é aposentado do Exército. E quando ele tinha 70 anos de idade, o médico condenou a coluna dele, todos os médicos que ele foi lá no Rio de Janeiro, e disse que era cirúrgico. Como ele era do Exército, e como ele estudou a vida toda a parte logística, matemática, né? Ou seja, né? Ele era muito direto, exatas que chama, né? Isso. Ele falou assim, ou eu opero e fico limitado, ou eu convivo com a minha dor e vou cuidar da minha chacrinha. Kleber, eu escolhi cuidar da minha chacrinha. Cuidei da minha esposa, cuido dos meus filhos, tenho 2 apartamentos no Rio, tenho a minha chacrinha, cuido dos meus animais, mas tem 11 anos que eu tenho dor. E ele chegou muito corcundo, com uma escoliose, uma hipercifose, uma retificação lombar, artrose para tudo quanto é lado, hérnia de disco extrusa, dormência na perna. Ou seja, realmente era um caso que você olha para aquela coluna e fala assim, cara, 81 anos, não tem como fazer cirurgia, mas o que eu posso fazer para dar uma qualidade de vida para esse homem? E aí eu pedi para ele colocar uma bermuda e coloquei ele de frente para o espelho. Eu com o braço nas costas, a cervical dele, eu fazia assim, ó, eu não encostava na cabeça dele. De tão curvado, ou seja, de tão hipercifótico que ele estava. E quando ele deita na maca, ele sofreu uma cirurgia no abdômen muito grande. Ele tinha um apêndice e ele teve um câncer de intestino. Uma cirurgia muito grande. Quando eu soltei a cirurgia dele, ele conseguiu fazer uma extensão da coluna. E a partir daí, com os outros agulhamentos, com as outras manipulações, eu fui manipulando. No final ele conseguiu fazer uma extensão, que é do método Mackenzie, e quando ele ficou em pé, a esposa que estava sentada no sofá levantou, olhou para ele e falou assim, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. E ele, andando no meu consultório em pequenos passos, ele falou assim, eu não lembrava dessa sensação. E ele falou assim para mim, eu posso te dar um abraço? E ele me deu um abraço e me deu um beijo. E eu senti como se fosse um meu avô me beijando, sabe? Aquela coisa assim de paternidade mesmo, sabe? Então é sobre isso. Hoje eu não olho para um diagnóstico, para um problema. Eu olho para aquela intenção que eu tenho. Eu consigo aliviar a sua dor, sabe? Porque eu tenho várias ferramentas. Sim. Então, assim, de alguma forma, alguma coisa vai dar bom. Tem muito tempo. Eu não lembro o dia que entrou um paciente no meu consultório e saiu pior. Ele pode ter saído igual, pode ter saído um pouco melhor, mas pior nunca. Sabe? Quantos pacientes eu já orientei para cirurgia? Essa semana, eu mandei uma mensagem para o Dr. Gustavo, especialista de coluna. Gustavo, estou te encaminhando minha paciente. Ela não está evoluindo e eu não quero perder tempo. Eu acredito que quanto mais rápido fizer a cirurgia, melhor.
para um outro paciente de joelho, mandei mensagem para o Dr. Leandro, Leandro, por favor, atende essa paciente o mais rápido possível. Ela rompeu 2 ligamentos e o cruzado anterior. Quanto mais rápido fizer essa cirurgia, melhor para mim aqui na fisioterapia. O joelhinho dela já está ótimo, com mobilidade restabelecida. Então, eu não sou aquele que sou contra a cirurgia, eu sou a favor da saúde, sabe? Eu sou a favor do paciente, eu estou ali como propósito de ajudar pessoas, sabe? E hoje, essas ferramentas que eu fui encontrando com essa experiência de mais de 50 mil atendimentos, me proporciona isso. Então, hoje eu não tenho medo de atender, pelo contrário, eu tenho uma alegria. Eu falo que eu não trabalho nem um dia. Porque você vai conhecer o meu consultório na minha casa. Então você chega, quem te recebe? É o Habib, meu cachorro, é um collie. Sabe? É ele que recebe lá no estacionamento, você vai entrar, tem muita árvore verde. E eu me sinto muito bem assim, porque eu recebo as pessoas na minha casa. E lá no meu consultório é mais ou menos isso aqui. Tem um sofá, e tem a minha maca. E o curso, que agora vai ser para médicos, como é que funciona e o que você entrega? Como é que vai funcionar em quesitos de... Nós temos um curso mês que vem, que esse é exclusivo para fisioterapia. Ok. Nós tivemos um probleminha nessa interpretação do que seria a união do fisioterapeuta e do educador físico. Então, nós estamos agora entregando mais sobre mais técnicas e por isso a exclusividade para fisioterapeuta. E para o médico é algo que a gente vai relacionar ele no sentido como solicitar fisioterapia ao fisioterapeuta. Porque ele não aprende isso na faculdade nem na residência. Mas como ele pode já entregar um alívio para que esse paciente seja direcionado. Aí eu fiz uma pergunta para um médico ortopedista. Falei assim, ó, eu estou querendo te vender um curso, já comecei assim. E a pergunta é, imagina que tem 10 pacientes no seu consultório e os 10 têm indicação cirúrgica de ombro. E você vai lá e faz uma excelente avaliação. E você foi lá e pediu os exames e você provou para ele que ele tem indicação cirúrgica. Desses 10, quantos fazem com você? Ele falou, Kleber, uns 2. Eu falei, para onde está indo os outros 8? Aí ele falou assim, boa pergunta. Quantas pessoas você conhece que foi 1, 2, 3 médicos para saber a opinião de outro médico? Então hoje o médico ele está perdendo a sua credibilidade pela falta da experiência. Sim. Não é da experiência manual. Claro. É de passar, é o sapato. É o acolhimento, é a experiência. Ou a solução, ali, que ele tiver em mãos e acolheu, tocou, exatamente. E esse cara volta. Então, o meu curso vai... Eu não vou ensinar um médico a fazer uma avaliação, mas, doutor, você tem certeza dessa avaliação? Tenho. Agora, guarda ela e olha aqui no espelho. Olha aqui o paciente. Olha como é que está a postura dele. Olha a sobrecarga que está lá no ponto de dor. Vamos normalizar esse sistema e vamos ver a relação que tem com essa dor? E aí, numa coisa de 10, 15 minutos, o paciente, nossa, aliviou. Ah, então agora você aliviou a dor, você ganhou a confiança do seu paciente. Desses 10, não vão ser 2 que vão fazer a cirurgia com você. Eles já vão vir com pré-operatório, feito com mobilidade restabelecida, com alívio de dor e pronto para a cirurgia. Esse paciente que veio para a cirurgia com confiança, sabendo que vai melhorar, já aliviado, qual é a probabilidade emocionalmente dele melhorar rápido? Muito maior. Muito maior. Qual é a probabilidade dele desenvolver uma capsulite adesiva, uma depressão? Muito menor. Muito menor. É multidisciplinar. Total, e um preparo excelente, né? Que e vão isso eu em já níveis emocionais, físicos. E essa autoconfiança, quando você realmente confia ali no médico, já pensou poder chegar para uma cirurgia? Estou confiante, acredito em você. E aí esse médico falou assim, Kleber, mas eu não sei fazer manobra, por isso que eu vou te ensinar. Vou te ensinar, você sabe anatomia muito bem, então de repente fazer um agulhamento, fazer ali uma manipulação articular, fazer uma tração, aí tem um músculo que está fixado, você lá faz um agulhamento, relaxa o músculo, faz uma tração, ai que alívio. Você proporcionou um alívio para o paciente, baseado na queixa da rua. O que eu falo que é queixa da rua? Todo paciente que a gente encontra na rua fala assim, o médico nem olhou na minha cara, o médico nem... Sabe, ele mal me escutou e já foi pedindo um exame. Então, existe uma cultura. Qual é a cultura da fisioterapia? Então, eu não faço parte dessa cultura. A fisioterapia tem o seu valor, mas o fisioterapeuta não se valoriza. Exato. Sabe? Assim como o médico. Hoje eu tenho amigos que fazem parte de um grupo de mentoria, né? Eu faço parte de um grupo de mentoria e eu sou o 4º fisioterapeuta do Brasil que faz parte dessa mentoria. Tem 88 médicos. Então eu me sinto exclusivo. Sim. Sabe? E nessa conversa, a gente troca muita informação. E eu vi o
Kleber, por que você vai dar curso para o médico? Porque eu faço parte de um grupo de médicos que estão necessitando do meu produto. Porque eles estão perdendo venda de cirurgia, venda de tratamento de dor, porque eles não conseguem, no primeiro atendimento, dar o que eu dou, proporcionar o que eu proporciono. Escuta, presença, olho no olho, comunicação, atenção e acolhimento. É isso. Amém, que você consiga de verdade transmitir isso, porque é possível, né? Eu falo que o médico, ele é extremamente inteligente, né? Eu tive que estudar para mentorar algumas das pessoas que eu tive a oportunidade de fazê-lo, e aí um dia eu fui olhar aquele juramento. E aí quando você lê, você vai para o contexto histórico, né, do porquê daquela forma, então é o que você falou, culturalmente eu tenho esse único objetivo e vai funcionar assim, só que o mundo mudou, as pessoas mudaram e realmente a gente vai precisar cada vez de mais ferramentas. Né? Eu tenho uma outra história sobre médico que é assim, eu falo que eu ganhei um amigo, mas eu perdi uma família. Por que isso? Dr. Rodrigo, ele é médico do trabalho, ele trabalha, né, numa instituição, ele tem um CNPJ dentro de uma unidade de hospital, e ele é o médico do trabalho. E um belo dia ele tem uma hérnia de disco, praticava crossfit, e um colega dele, com um pedido de ressonância, disse para ele, não, isso aqui é cirúrgico. E aí ele ficou sabendo de mim no box de crossfit. Então ele foi até mim. Em uma sessão, a dor que estava na panturrilha foi para o glúteo e melhorou 70%. E eu falei para ele, ó, a porta de saída não é o glúteo, a porta de saída é lá na lombar. Então, essa dor tem que centralizar, mas para que ela centralize, você precisa fazer isso, 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 isso. Você consegue fazer? Não, eu sou muito disciplinado, vou fazer. Com uma semana, a dor dele foi embora. Aí ele virou para mim e falou assim, eu sou médico. Outro médico disse que era cirúrgico. Em uma semana, você zerou minha dor. E agora? Eu posso voltar para o crossfit? Eu falei, não, você não pode, você deve. Só que você vai agachar assim, toda vez que você for abaixar, pegar a barra, você vai abaixar desse jeito, você vai fazer esse alongamento, essa mobilidade, e a gente vai cicatrizar essa hérnia aí. Isso aí é como se fosse uma lesão e a gente vai cicatrizar ela. Mas para isso eu não posso ter mobilidade onde você tinha uma hipermobilidade. Então, existe a parte da educação. O que o médico gosta? De estudar e de aprender. E aí, a partir disso, ele fez. Um belo dia ele manda mensagem, Kleber, tô vendo aqui no Instagram que vai ter o seu curso. Eu posso fazer? Falei, pode. Aí eu falo que eu ganhei um amigo e perdi uma família. Por quê? Porque eu atendi a esposa, os filhos, todo mundo, e agora é ele que atende. Pronto. E ele faz o processo, ele fala, Kleber, eu tive uma experiência de soltar uma cesárea, Kleber, eu tive uma experiência de fazer isso, pô, meu filho, a gente estava viajando, aí a namorada do meu filho travou o pescoço, eu fui lá, só soltei, eu fiz a normalização, do jeito que você falou. Cara, você acredita que resolveu, não precisou nem de remédio? Acredito. Eu acredito, eu vivo isso todos os dias. E a questão do quanto eles são, assim como você trouxe o exemplo do senhorzinho lá do exército, que eu não sei em que patente ele, eu não vou chamar de capitão nem de coronel, porque vai que é mais e aí é um problema, mas do senhor que teve a oportunidade de te conhecer e melhorar a coluna, as pessoas mais racionais, mais da ciência, têm uma pouca, né, uma dificuldade no relacionamento, né? São perfis diferentes. E aí compreender de perfil, compreender de tudo isso e ter esse ensinamento, eu tenho certeza que vai facilitar e melhorar e humanizar fala, né? De verdade, porque a humanização, gente, não é cafezinho na recepção. Não é. É olho no olho mesmo, é ouvir, e muitas pessoas vão voltar, mas isso que você falou é muito real, né? Eu falo, tem o manifesto do consultório aberto, que para cada médico, né, para cada paciente vai ter o seu médico. E a oportunidade de conhecer, além do jaleco, que é o que a gente está dando aqui, é porque muitas vezes lá ele não se mostra e são seres humanos incríveis, mas que está tão sério, é tão duro naquela medicina, né, tradicional, eu não posso sorrir, ou eu não posso conviver com o paciente, ou isso tem que ser, aquele atendimento rápido. Então, que bom e que vários assim, cheguem aí. E eu tive uma resposta de uma oração também, né? No último Legendários que eu fui servir, eu falei para Deus assim, Deus, eu estou entendendo que o Senhor está me direcionando para essa questão dos médicos, mas faça com que outro médico se interesse pelo aquilo que eu faço. E aí teve uma situação de um joelho lá, que o cara torceu o joelho, e o joelho inchou muito, e não era nem um senderista, era um legendário, que ele estava servindo.
E ele falou para mim, Caiado, por favor, não me tira não, não fala que eu tenho que voltar. Eu falei, calma, tá tudo bem. Estendi a lona lá no mato, subi a calça dele, quando eu vi o joelho inchado. Aí eu falei assim, eu não vou perder a oportunidade de usar todos os braços que eu tenho aqui. Então eu falei assim, me espera aí só um minutinho. E nós estávamos numa reunião no sábado de manhã, enquanto eles se organizavam para formar as famílias e sair, nós estávamos exatamente nessa divisão do grupo. Então o grupo estava todo unido. E eu fui lá e chamei o médico. E falei assim, doutor, você pode me ajudar aqui? Ele falou, claro. Aí ele foi, eu falei assim, ó, eu encontrei uma resistência, eu acho que ele torceu o joelho, e eu queria fazer uma manobra de quadril, joelho e tornozelo, para ver se ele melhora essa caminhada dele. Só que está muito inchado. Seria possível o senhor fazer uma punção? Você acha que cabe aqui? Ele falou assim, deixa eu ver. Ele foi lá para o pouco, Kleber, com certeza. Vamos fazer agora. Começou luva, procedimento de limpeza, esterilizou, foi lá e tirou 25 ml. O joelho que estava muito inchado fez... Aí eu falei assim, doutor, se o senhor tivesse no seu consultório, o que mais que o senhor faria? Faria um pedido de exame. Falei, e que mais? Ele falou, Kleber, agora não tem mais o que fazer. Eu falei assim, então levanta e assiste o show. Brinquei com ele, né? Aí ele falou assim, o que você vai fazer? Eu falei assim, não, você vai ver. E aí eu virei ele de lado, soltei o glúteo, soltei o tensor da face lata com um agulhamento. Cheguei no joelho, fiz uma manipulação, a cabeça da fíbula estava um pouquinho posterior, tem uma manobra da osteopatia que é de alinhamento. E naquele momento o joelho que não esticava tudo fez a hiperextensão. E a hiperextensão é o momento mais de relaxamento da patela. E ali ele andou. E o médico falou assim, ele pegou no meu braço e falou assim, eu quero o seu curso. Resposta de oração. Então, tudo aquilo que a gente pede para Deus, Deus vai mostrar, Deus vai nos entregar. Mas nós precisamos ser intencionais. A minha esposa fala uma coisa que é lindo demais, ela fala assim, Deus responde respostas. Nós precisamos de agir primeiro, sabe? Não é só orar e ficar sentado, sabe? Então, uma coisa que eu faço é acreditar no dom e no talento que Deus me deu. Por isso que, sabe, eu não sei... Por isso que o resultado vem. E muitas vezes as pessoas me perguntam, Kleber, mas você acha que você vai conseguir transmitir essa unção, essa... Rapaz, eu vou tentar fazer, eu vou dar o meu melhor. E o tempo todo do meu curso, eu falo de Deus, eu falo da presença, eu falo dessa intenção, sabe? Dessa condução que é o nosso Espírito Santo. Então, se a pessoa tiver essa sensibilidade de entender que é através, é a partir de um posicionamento, ela vai fluir muito bem. Eu tenho muitas pessoas, eu tenho vários cases de sucesso. A Andréia, uma fisioterapeuta, acabou de montar um consultório. Ela ficou comigo mais de 4 anos, sabe? Eu tenho outros, assim, o João também saiu, montou o consultório. Então eu fico muito feliz. Hoje, eu não vejo a fisioterapia de Brasília como uma concorrência. Eu vejo como uma oportunidade de expansão de um método que dá muito certo. Maravilha. Porque se eu atendo 200 pacientes por mês e a agenda está o tempo todo, no momento que eu quero ficar mais com a minha família, no momento que eu quero ficar mais com a minha filha, esses pacientes vão ser atendidos por quem? Então, por pessoas que você confia. Exatamente, e que você para as indica. pessoas que eu estou capacitando. Sim. Porque eu estou chegando numa fase que eu quero parar, sabe? Entende? Já teve resposta sobre esse momento de parar? Então, parar não, porque agora ele vai ser um momento de aceleração. Eu vejo essa oportunidade do curso como uma aceleração. Sim. E eu tenho uma reunião semana que vem, provavelmente quando esse for ao ar, essa reunião já ter acontecido e eu vou poder te dizer realmente qual vai ser o fruto dessa reunião. Mas me ligou um médico de Miami para que a gente possa montar um serviço lá. Muita Entendeu? coisa, hein, gente? Quero que você fale um pouco, Kleber. Não era a nossa pauta, mas como você me perguntou lá no início, e aí, você vai querer falar de quê? De família? Ouve. E como a gente tem essa oportunidade de levar, né, a voz e dependendo de como for que a gente acelere isso, o Legendários foi extremamente criticado, né? Uhum. E eu queria que você falasse um pouco da sua experiência. Quando eu soube da existência do Kleber, a esposa dele estava aqui extremamente feliz porque ele estava indo, né, subir a montanha. E hoje, a gente em conversa, ele não só subiu, como desceu e agora sobe sempre, coordena, ajuda e trouxe uma história. Então eu queria que você deixasse uma mensagem, não para quem criticou, mas para quem quer de verdade ouvir alguém, um homem de família, um profissional que está aqui, que fala sobre resultados do que é esse subir a montanha. Hoje, o movimento Legendários ele é global. Ele é nível
mundial. E aí as pessoas começam a falar mal primeiro porque não conhecem. E segundo porque acontecem algumas coisas e elas querem likes, né? Elas querem ser vistas, elas precisam de atenção. Mas eu chego a me arrepiar de lembrar disso porque hoje eu faço parte da coordenação aqui de Brasília, da Rota dos Reis, e eu fico muito feliz por fazer parte desse grupo. Nós somos uma família e nós temos acesso a dados. E quando tem um dado que um legendário sofreu um ataque cardíaco e faleceu, não sei aonde, se eu não me engano, acho que no Brasil todo, não sei se foram 2 já ou 3, mas as pessoas não têm noção de quantos homens foram salvos. Por quê? Porque no ato da inscrição do Legendários, o senderista, o homem que vai subir a montanha, ele precisa de passar por um cardiologista, é obrigatório. E mais de centenas de homens foram diagnosticados com problema cardíaco, com risco de morte súbita, mas foram salvos pelo Legendários. Isso a mídia não mostra. Quantas pessoas chegam para a gente e falam assim, minha inscrição está feita, mas eu não vou poder, porque aqui está o atestado, eu preciso tratar agora, eu vou ter que fazer uma cirurgia cardíaca. E a gente ora e fala, glória a Deus. Sabe? Então, o Legendários, ele nos dá uma oportunidade muito maior do que só subir uma montanha. E aí talvez você não saiba, mas dia 18 de maio de 2024 eu tive uma dor no ombro. E aí, dor no ombro pro Kleber é o quê? Fácil. Mas não foi fácil. Uma semana depois, a dor piorava. Mas não vinha da cervical, não vinha do ombro, não vinha da escápula, não vinha do diafragma, não vinha do sistema visceral. Eu relacionei pontos de acupuntura, avaliação de osteopatia, relações anatômicas, e nada melhorava. Nenhuma manobra melhorava. Eu não tinha limitação de movimento, não tinha perda de força, eu só tinha dor intensa e ininterrupta. A dor não parava, em momento algum, com nenhum tipo de medicamento. Quando inteirou 4 semanas, o meu braço atrofiou. E aí, na hora, eu pensei, eu preciso de me avaliar melhor. Liguei para o doutor Amaury Godinho, que é um neurocirurgião, muito amigo meu, um querido, e expliquei para ele o que estava acontecendo. E ele falou assim, Kleber, faz uma ressonância de plexo braquial. Eu, o quê? 22 anos de fisioterapia, eu nunca peguei um exame desse. Foi a primeira vez. E fui diagnosticado síndrome de Personage Turner. O que é isso? É uma síndrome do plexo braquial. Acomete por causas inespecíficas, não se sabe, mas o que aparece no exame é uma inflamação do tronco do plexo braquial. E aí, qual é o comprometimento? Dor intensa e atrofia do membro, onde esse nervo tem relação. Então, atrofiou meu deltoide posterior, toda a minha cintura escapular, grande dorsal, bíceps, tríceps, antebraço e punho e mão. Até 4 meses eu trabalhava nessa posição, né, cabeça para baixo e braço flexionado, e eu trabalhava. O que era difícil para mim? Sentar no sofá e olhar para você. Se você tivesse me feito esse convite há 4 meses atrás, eu ia falar para você que eu não ia conseguir. Porque eu não conseguia olhar para cima. Ou eu já estaria aqui assim, que era a única postura que me aliviava. Mas com 4 meses eu fui para o Legendário. Eu já tinha ido 8 vezes no centro cirúrgico para fazer bloqueio. Eu estava tomando 20 gotas de canabidiol 3 vezes ao dia. Eu estava tomando Tilex 3 vezes ao dia, pregabalina 3 vezes ao dia, fora os remédios de analgésico e relaxante muscular. E lá na montanha, eu tive mais um encontro verdadeiro com Deus, porque eu pude ver a força que eu tinha. Eu fiquei 2 dias de jejum e não tomei os remédios. E o que aconteceu? Melhorou o meu estado de espírito. Eu passei a conversar melhor, eu acordei daquela medicação. Eu saí daquela sensação de doping. E ali eu entendi, cara, eu vou suportar a dor, eu estou suportando essa montanha, eu suportei essa mochila, eu estou ajudando a minha família, mesmo me sentindo um aleijado, então eu preciso de entregar mais. E aí nisso começou o processo de cura. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de levar o pai dos meus filhos para a montanha. E lá, quando eu entreguei para ele a chave da paternidade, e ele me entregou, sabe, os filhos para que eu pudesse realmente cuidar, porque eu disse para ele, né, me ajuda a adotar os meus filhos. Então, para quem não sabe, eu sou casado com a Juliana Caiado, mãe de 7, nós temos 7 filhos, né, e a gente quebrou tudo que tinha no mundo espiritual.
Eu não conseguia tratar o meu braço com medicamento, com nada. Mas o perdão, a liberação do mundo espiritual, fez com que meu braço parasse de doer. E isso tem 2 meses. Então, hoje, subir a montanha e ir para o Legendários, ele tem mais do que um significado de ser espiritual, sabe? É a continuação daquilo que Deus me deu. Deus me deu um dom para que eu pudesse cuidar de pessoas. E você imagina o quanto é cuido de pessoas. contraditório um médico que lida com a dor, um profissional que trabalha exatamente com isso. Como é que eu chego? Ele está atrofiado, é o contrário. Mas Deus é perfeito. Se ele me desse qualquer outro tipo de lesão, eu tinha resolvido. Sim. Entende? Mas ele me deu algo que não era resolvível aos olhos humanos. Então eu precisei de passar por um processo. Passei pelo processo da atrofia, passei pelo processo de dor, da rigidez, fiz ozônio, bloqueio, assim, tudo que você pensar, eu fiz. Hoje, graças a Deus, desmamando os medicamentos, fazendo academia, fazendo fortalecimento, meu braço está voltando. Amém. Hoje já, para quem não entende, assim, se olhar não vai ver tanta diferença, mas ficou bem nítido a diferença. Milagres. Eu falo que o que é do mundo, né? E a gente respeita. Eu fico realmente muito feliz. Gente, as oportunidades que a gente tem aqui são únicas, né? Exclusivas. Então, hoje nós entregamos o que você pôde perceber com relação à osteopatia, à fisioterapia, à família. Eu sempre peço uma mensagem no final do programa, mas eu acredito que ela já foi entregue. Né? Seja intencional só. Sim. Em tudo. Obrigada de coração. Eu que muito feliz. Te espero no meu consultório. Vou e eu cuido do meu filho. Pode deixar. Ele vai desfrutar o caminho. Amém, eu espero. E, como sempre, aqui na descrição do nosso programa ficam as informações. Aproveitem, divulguem. Normalmente a gente encaminha com muita facilidade notícias como fofoca, o divórcio, o problema, e é isso aqui que a gente tem que de verdade contagiar. Muitas vezes pela internet a gente tem contaminado as crianças, os adolescentes, mas você tem a oportunidade de encaminhar um conteúdo desse. Então, que você saiba, né, de verdade, a partir de então, o que encaminhar. E até o próximo Consultório Aberto.